Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson, de Química. Vamos para uma aula de Química 1. O assunto de hoje vão ser as funções inorgânicas, né? Então, as substâncias químicas elas são agrupadas, né, de acordo com suas propriedades comuns. Então, essas propriedades são chamadas de propriedades funcionais, né? Nós chegamos a ver isso no primeiro ano, na parte de quando nós estávamos falando de fenômenos químicos, fenômenos físicos, e falamos também de propriedades funcionais, que são das funções inorgânicas, né? Então, essas funções inorgânicas, elas, de acordo com as suas propriedades, podem se agrupar essas substâncias em grupos que nós vamos chamar de funções inorgânicas. Então, quais são as principais funções inorgânicas que nós vamos estudar? São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, né? O ácido, né? Já adiantando aqui um pouquinho, né? Sempre bom a gente falar de uma forma que a gente vai conseguir identificar cada um deles de uma forma prática, né? O ácido vai ter sempre um hidrogênio na frente, é isso as funções inorgânicas, né? Então, um ácido inorgânico vai ter sempre um hidrogênio na frente. As bases ou hidróxidos vão ter sempre a hidroxila atrás, ou seja, o OH- atrás da substância. Os sais, normalmente eles são, né? A eliminação a gente vai ver todas as opções, né? Quando ele não se encaixa, a gente chama ele de sal. Por exemplo, uma substância que não tenha hidrogênio na frente, não tenha hidroxila atrás, como os ácidos e as bases, e não tenha oxigênio sendo um componente binário, ou seja, um óxido é um composto que tem o oxigênio e tem no máximo 2 elementos. Exemplo, CO2. Né? Então, se não se encaixar em dentro de nenhuma dessas classificações, eu tenho um sal. Então, antes da gente falar deles propriamente dito, vamos falar das experiências de Arrhenius. O que Arrhenius ele fez? Ele pegou uma bateria, né? Ligou uma lâmpada e colocou numa solução. Então, algumas soluções acenderiam essa lâmpada, né? Fechariam o circuito aqui e outras não. Por quê? Então, a água e o sal, a água e o ácido clorídrico, ele tem o quê? Propriedades que fazem com que essa lâmpada acende, enquanto a água com açúcar não. Essa propriedade nós vamos ver que é o quê? A formação de íons. Quando eu coloco o cloreto de sódio e o ácido clorídrico na água, eles produzem íons. Então, são soluções que conduzem corrente elétrica, são soluções eletrolíticas. Enquanto o açúcar, ele não produz íons em solução, então é uma solução não eletrolítica, então não conduz corrente. Então, ó, o exemplo aqui, a bateria ligada a uma solução de cloreto de sódio, nós temos aqui ó, a água, o cloreto de sódio e água. Então, o que vai acontecer? A passagem da corrente elétrica em soluções se encontra associada à presença de íons livres. Então, ó, acontece a dissociação iônica, então o cloreto de sódio ele sofre dissociação e acontece a separação dos íons. Então, esses íons separados, ó, essa formação desses íons, faz a lâmpada acender conduzindo corrente elétrica. Então, água e ácido clorídrico acontece a mesma coisa. O ácido clorídrico ele sofre ionização, então produz íons. Olha lá. Então, nós temos a ionização, né? Quando for ácido, nós temos ionização. Bases, sais, sofrem dissociação. Então, nós temos aqui um ácido sofrendo sua ionização, então produzindo íons e conduzindo corrente. Então, quando as espécies químicas em solução aquosa, quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização ou dissociação. Então, a porcentagem de espécies que sofrem esse fenômeno, voltando aqui, a porcentagem das espécies que sofrem esse fenômeno é dada por grau de ionização. O que é grau de ionização? Eu coloco um número de moléculas, eu dissolvo um determinado número de moléculas. E tem um número de moléculas que se ionizam. Então, essa razão aqui do número de moléculas que se ionizam, do número de moléculas totais que são dissolvidas, nós temos o grau de ionização, que, na verdade, é uma porcentagem. Quando eu multiplico por 100, eu tenho a porcentagem de ionização ou dissociação. Então, olha só o que acontece. Nós temos aqui as moléculas de ácido clorídrico. Então, uma boa parte delas ó, se separam, quer dizer, há formação de íons, e nós temos algumas aqui, ó, tipo essa aqui, que não sofrem ionização. Então, nós temos um total aqui ó, de
20 moléculas, sendo que 18 sofreram ionização. 2 não sofreram, ok? Então, qual é o grau de ionização? É o número de moléculas que se ionizaram pelo número de moléculas totais. Então, nós temos aqui o grau de ionização 0,9, multiplicando por 100. Então, nesse caso aqui, 90% das moléculas se ionizam. Então, o ácido clorídrico, por isso que o ácido clorídrico é considerado um ácido forte, porque a maior parte se ioniza. Então, nós temos aqui um exemplo. Adicione 600 moléculas de ácido clorídrico à água. Sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é. Então, nós vamos fazer aquele cálculo, né? Número de moléculas totais 600, número de moléculas que se ionizaram 540. Eu vou calcular o grau de ionização. Então, o grau de ionização é o número de moléculas que se ionizaram pelo número de moléculas totais. Então, eu só vou substituir, vou achar os 90%. Então, 90% das moléculas se ionizam. Questão número 2. Adiciona-se 500 moléculas de um certo eletrólito à água, teremos um grau de ionização 0,9. Quantas moléculas ionizaram, né? Então, nós temos aqui, número de moléculas, nós já temos o grau de ionização, queremos saber quantas moléculas se ionizaram. Então, grau de ionização, número de moléculas que se ionizaram pelo número de moléculas totais. No lugar, nós já temos o grau de ionização, nós já temos o número de moléculas totais, falta só saber o número de moléculas que se ionizaram, que no caso aqui é 450 se ionizaram. Ok? Então, pessoal, essa primeira aula é só isso. Até a próxima. Um grande abraço.